Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Clara. Tudo. Bom dia, Manu, Ricardo, João Marcos. Quem puder ligar a câmera, por gentileza. Oi, Arthur. Bom dia. Oi, João Pedro. Oi, Matheus. Enzo. Bom dia, professora. Oi, Miguel. Bom dia. Tudo Bom dia, bem, meus professora. amores? Oi, Isa. Bom dia, professora. Oi. Pedro. Vocês estão ficando craque nesse negócio de mudar o fundo aí, hein? O Enzo muda cada vez uma aula, é um fundo, Enzo. Quem mais está entrando? Júlia, Lara, Thales, Gabriel, Lívia, Luca. Vão mandando um nominho para mim no chat, por favor, com a sala, por gentileza. Tá bom? Por favor. Tem uns fundos que deixam a gente com o rosto pintado também, né, gente? Igor, bom dia. Luca. Aí não dá para ver o rostinho de vocês, algum dos fundos. Meus amores, eu tô vendo os trabalhos na plataforma, tá? Não vi todos ainda, mas li muitos. Vocês estão de parabéns, tá certo? Era isso que era para fazer. Muitos colocaram a interpretação e colocaram um exemplo da vida, tá certo, tá ótimo, tá de parabéns. Eu respondi. Não respondi todos ainda porque eu não li todos, tá? Faltam lá uns 10 para eu ler. Aí eu peço a gentileza de quem não fez ainda a interpretação do Mandela, por favor, faça. E assim, tem gente que confundiu um pouquinho e colocou coisas sobre a vida do Mandela. Não era esse o meu pedido, era só para interpretar uma daquelas frases, tá certo? Quem interpretou mais de uma também não tem problema, tá? Mas não precisa colocar nada da vida dele. Se interpretou e colocou mais a vida dele, não tem problema também. Mas só a vida dele, não. Combinado? Tudo bem? Mas a maioria fez certo, só para tirar dúvida. Tá certo? Será que já chegou todo mundo? O Heitor tá Professora, entrando. uma pergunta. Pode falar. O que aconteceu com o... Pera, tá aqui. O que aconteceu com... Aqui agora eu acabei de esquecer o nome, mas o que aconteceu com o professor de empreendedorismo? Wagner, isso, Wagner. Você estava nas minhas outras aulas, Rafa? Não sei, eu acho que não, na última. É porque eu voltei de licença maternidade, Rafa. Tá bom? Ah, tá, Ele estava me Wagner que não tava... substituindo. Ah, tá. Entendeu? Tá bom, meu Ah, amor? tá. É porque o ano passado eu dava só produção para você, não é? Na produção. Era. Mas é que assim, eu dou aula de empreendedorismo de manhã, do primeiro até o sexto. Tá bom, meu amor? Entendeu? Tá bom, obrigado. E produção um pouquinho. Aí, como eu estava de licença maternidade, ele fez a gentileza de me substituir nesses meses, tá? Pronto, pessoal, já podemos começar. Acho que já chegou todo mundo. Bom dia. Vamos lá? Tem muita gente para chegar ainda. Será? É? Tem Tem bastante, né? 29, tem mais de 40 na sala. Tem 45 alunos. Quantos será que tem do sexto B? Tem 46 já, ó. Mas, professora, nessa daqui no sexto B, já bateu 50 pessoas. Ah, então vai chegar mais. Uma aula só. Só de educação física bateu 5. Mas é que não Porque também tinha o Wagner, né? Não, Wagner. Eu falei errado. Era outro professor de educação física. Eu esqueci o nome. Juliano. Não, sim. Não, o Juliano que deu a aula, mas tinha outro professor. O Joelson. São isso. Ah, legal. Mas o Juliano usava 2 câmeras. Ah, que legal. Eles deram aula juntos. Legal, né? Meus amores, vamos começar então? Tá lá. Ó.
Aqui eu coloquei sobre o nosso trabalho Gente de Fibra, que a gente conversou na última aula, né? Esse projeto tão importante, eu expliquei para vocês o objetivo desse projeto, que é a gente conhecer histórias de pessoas que fizeram a diferença no mundo, né? E que isso sirva de exemplo para a gente, né? Para que isso sirva de exemplo para falar assim, nossa, eu também posso fazer alguma coisa pelo mundo, né? Eu coloquei uma frase do Martin Luther King que eu vou ler daqui a pouquinho, mas na última aula a gente falou do Nelson Mandela, né? Que ele foi presidente da África do Sul. Ele foi um líder no movimento contra o apartheid. Lembra? Quem lembra o que é apartheid que eu expliquei? Alguém lembra? O que era apartheid? Os negros e os brancos eles podiam fazer tudo junto lá na África do Sul? Não. Não, né? O que Era acontecia? separado os negócios? Era Tinha separação. Tinha banheiro separado, banco separado, rua separada. separado. E isso era na lei, né? Era uma lei que era, o negro até podia ser preso se sentasse no banco que era destinado a branco, tá? Então ele lutou contra isso, ele se apartheid, como se fosse uma apartar as pessoas, tá? E ele, a legislação que segregava os negros, quer dizer, separava os negros do demais da população. E ele virou presidente e isso, em regra, na lei, acabou, né? Aí a gente falou do jogo de rugby, que é algo que marcou a história da África do Sul. Lembra, gente? Eu até falei de um filme para vocês, né? Que conta essa história. Uma pessoa acho que falou que já tinha assistido esse filme, tá? E vocês, antes de eu voltar da licença maternidade, vocês trabalharam o Martin Luther King, não foi, gente? Quem lembra do Martin Luther King? Que é esse da frase aqui em cima, Eu. né? Só que o Martin Luther King é norte-americano, né? Então, a história dele aconteceu nos Estados Unidos. O que ele foi? Ele foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Alguém lembra o que aconteceu com Martin Luther King? Como é que ele morreu? Alguém lembra? Ele tava fazendo, tipo, contra... Fala, Miguel. Ele tava fazendo... Eu não sei bem a palavra. Ele tava meio que andando junto com junto com as pessoas. Daí veio um cara, falou que queria falar com ele e atirou. Isso. Ele estava fazendo um protesto porque os lixeiros recebiam um salário inferior, os lixeiros negros recebiam um salário inferior aos lixeiros brancos. Então, ele estava nesse protesto sobre o salário dos lixeiros lá e uma pessoa chegou e matou o Martin Luther King. Mas antes disso, ele lutou muito parecida a história do Nelson Mandela. Ele lutou porque nos Estados Unidos, em lei, realmente, o negro também era inferior. Vocês souberam disso, vocês aprenderam isso, não aprenderam? Sim. E o Martin Luther King também teve essa luta, tá certo? E ele teve um grande marco dele, foi uma marcha que ele saiu lá da cidade dele, foi até Washington, e aquilo reuniu 250 mil pessoas e ele fez um discurso, né? E nesse discurso ele falou isso aqui que está nesse quadrinho, tá? Lê para mim, por favor, Miguel, o que ele escreveu aqui? O quadrinho? Esse aqui eu tenho. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Isso, muito obrigada. Então, o sonho dele era que não existisse mais julgamentos referente à cor da pele. Aquele é negro, ele é bandido, né? E sim pelo que o filho dele realmente fez. Esse era o sonho dele. Então, ele começou o discurso com eu tenho um sonho, né? E Martin Luther King fez essa marcha em 1963. E em 1964, o governo federal dos Estados Unidos realmente mudou a Constituição e negros e brancos tinham os mesmos direitos. Só que vocês acham, né? Daí ele ganhou o Nobel da Paz em 64, tudo isso. Vocês estudaram isso, né?
Só que vocês acham que nos Estados Unidos acabou esse preconceito racial realmente? Não, tem até hoje. O que a gente viu, né, nesses dias atuais, agora, sobre esse preconceito racial nos Estados Unidos? É disso que eu quero conversar com vocês. Teve um fato... O policial Tem. matou o Jorge lá. Isso, Gu. Forcado. Esse fato muito recente, né? Desse homem de 46 anos que foi morto, assim, na frente de todo mundo. É um policial branco matou o Jorge lá, que era negro. George Floyd, né? O George Floyd. Vai ler aqui. Pelo que eu vi, ele era super legal. Quem falou agora, meu amor? Fala o nome para a prof, que às vezes eu não enxergo. Henrique, fala, meu amor. É que eu vi eu acho que tava fazendo algum protesto, né? Alguma coisa assim. Tipo, aí, Então, vamos conversar com o que acontece, será, nos Estados Unidos, né? Tá bom. Seja bem-vinda, Manu. A Manu conseguiu entrar agora. A gente recapitulou o que nós vimos na última aula, tá, Manu? E agora a gente vai começar a ler esse slide. Por gentileza, quem poderia ler essa primeira linha aqui para mim? Lê, professora. Pode ler, Júlia. Júlia. A Júlia? Júlia, lê. Primeira linha, Júlia Waliszek, por gentileza. A estrofe ou a linha? Até sufocado só. Tá. Policial ignorou pedidos de ajuda enquanto George Floyd era sufocado. Tá certo. Todo mundo viu isso? Vamos continuar lendo, então. Obrigada, Ô, Júlia. tia, Oi. isso foi muita covardia. Ele tava falando que ele não conseguia respirar e o policial continuou. Não fez nada. Falar sobre isso, Júlia, é muita covardia, realmente. Então, Tava por que mais não colocar uma algema nele e colocar ele Eu dentro do quero carro? conversar com vocês. O que isso tem a ver da cor da pele dele? Né? Será que esse policial faria a mesma coisa? Se fosse Professora, Quer mas por que o policial Thales, ela tá falando. Fala, Thales. o Floyd? Por que ele sufocou? É. Vamos conversar, daí a gente vai entender o porquê, tá? Só um pouquinho, Thales. Pessoal, quem que pode ler esse segundo parágrafo aqui? Posso ler? O Miguel? Quem? Falou? Professora, muita gente não importa com outras pessoas por causa da pele. Isso. Mas vamos conversar a respeito. Vamos só terminar isso aqui, daí a gente já vai falar. O que acontece nos Estados Unidos até hoje? Quem que pode ler esse segundo parágrafo rapidinho para a prof? Miguel. Então vai lá, lê, Miguel, por favor. George Floyd estava sendo sufocado com o joelho. Pediram para os agentes pararem com a ação e verificassem o estado de saúde dele. Checa o bolso, diz um homem e uma mulher diversas vezes para o policial que estava parado em frente a Derek Chauvin, que pressionou o pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos. Obrigada, Miguel. O último parágrafo, quem poderia ler? Professora, Vai falar a respeito disso aqui. Quem que quer falar? Quem tá falando? Miguel? Pode falar, meu amor. quem cronometrou 8 minutos e 46 segundos? Então, alguém que estava ali perto, porque eles pediam para o policial parar e ele não parava, daí eles começaram a marcar o tempo, entendeu? Gente, quem que mais pode ler esse último parágrafo, por gentileza? Eu posso ler, professora. Bom, quem que falou? Mateus? Por favor, Mateus. O policial, que segundo o advogado da família seria total, ignora os pedidos inconformados de um homem que exclamou que fazia 3 minutos que Floyd não se mexia. Você vai se mexer, você vai deixar ele matar aquele homem na sua frente? Questiona o popular ao policial. Muito obrigada. Então, gente, o que aconteceu? Qual foi o fato que aconteceu nesse dia, nessa cidade dos Estados Unidos? Vamos primeiro pensar, respondendo o Thales, né? Como é que a população negra vive nos Estados Unidos, tá? Existe desigualdade entre o negro e o branco nos Estados Unidos? Sim, existe. Não só entre o negro e o branco, existem diversas desigualdades, tá, gente?
Mas o negro ainda é taxado e é inferiorizado em algumas situações. Então, existe a desigualdade de renda dele, quer dizer, o negro ele ganha menos, tá, nos Estados Unidos. Existe a baixa escolaridade, muitos deles não terminam a escola, não fazem faculdade. E o respeito social realmente, tá? Por quê? As cadeias americanas, o maior índice, acho que é 70% dos presos são negros. Então, a raça negra, ela tá marginalizada, entendeu? É como se um policial andasse pela rua e olhasse para um negro e falasse assim, aconteceu um assalto ali perto, foi ele, entendeu? Então, o que aconteceu com esse homem, com esse negro, para que esse policial fizesse isso, a gente não sabe, mas o policial desconfiou que ele estava cometendo algum crime. Eu fui ler a respeito da vida desse homem. Esse homem era um trabalhador, mas ele tinha ficado desempregado por conta da pandemia. Então, porque os Estados Unidos está passando por um desemprego gigantesco por conta da pandemia. E ele tem 46 anos, ele tem 3 ou 4 filhos, e ele estava desempregado. E ele estava andando nas ruas. Então, alguma coisa aconteceu para que o policial olhasse para ele e achasse que a culpa era dele, tá? Isso justifica, galera, isso justifica ele ter sufocado esse homem? Por que vocês acham que esse policial se sentia superior a ele, ao George, a ponto de colocar o joelho no pescoço dele e sufocá-lo? Mesmo os outros pedindo, a população pedindo, saia de cima dele, né? E ele não saiu. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Existe toda uma história que os Estados Unidos passa em referência ao preconceito racial, tá certo? Não é só o fato isolado desse homem. Esse fato isolado desencadeou protestos, né? Porque é isso que a gente vai ver agora. Desencadeou protestos que chama lá Vidas Negras Importam. E foi só nos Estados Unidos esses protestos, galera? Não, teve aqui no Brasil, teve no mundo todo, né? O protesto não foi só... Professora, Oi? eu não entendi uma coisa, porque as pessoas do lado que estavam vendo não foi ajudar. Porque assim, Gustavo, o policial não estava sozinho. Você viu até ali na fala que as pessoas começam a falar com os outros policiais? Não sei se você viu ali no final. O policial ficou parado olhando como se fosse nada. Como se ele estivesse numa patrulha junto com outros policiais e avistou aquele negro e abordou. E esse negro deve ter, o Jorge, ele deve ter falado, eu não fiz nada, não é minha culpa, alguma coisa. Ele respondeu que o policial jogou no chão e começou a sufocá-lo. E a população, o que a população ia fazer? Se jogar em cima do policial? Não, respeitou. Né? Falava assim, ele tá falando que ele não tá respirando. As pessoas começaram a avisar os policiais, ninguém vai fazer nada, ele não tá respirando. E eles acharam que não ia acontecer nada. Por isso o nome desse protesto, Vidas Negras Importam. Eles acharam eles quem? Os policiais, certo? Black Lives Matter. É isso mesmo. E eles falaram assim, não, aí desencadeou esses protestos, vocês estão entendendo, galera? Mas foi só por causa desse caso do George? Não. Toda essa desigualdade racial que existe nos Estados Unidos desencadeou isso. Nos Estados Unidos, na parte civil, todo mundo é igual, mas no dia a dia não é. Existem bairros de negros, existem escolas de negros, existe sim uma separação. Alguém já assistiu uma série que chama Todo Mundo Odeia o Chris? Quem já assistiu? Eu já. Muito bom. É uma série, gente, da década de 80, 90, que retrata os Estados Unidos. O pai do Chris tem quantos empregos? 2 empregos, não é? Não é? Sim. E ele, gente, passa apertado para sustentar a família, né? Ele passa apertado para sustentar a família
e ele conta moeda. A família é engraçada. O Chris, ele estuda numa escola de brancos, porque pode estudar numa escola de brancos, porque a luta do Martin Luther King teve esse resultado. Mas lá ele sofre preconceito na escola? Sim, ele tem um amigo, não é, gente? Então, E ele é branco. um amigo branco, que também sofre bullying na escola, né? Então, os dois andam juntos. Gente, isso é a descrição do que acontece nos Estados Unidos, aquela série, tá? Muitos filmes que a gente assiste também. Tem filmes que só tem atores negros, vocês já perceberam? Que é para essa comunidade. Tem igrejas nos Estados Unidos também, cantores, tá? Então, esse professor está falando assim, não, gente, tem que acabar com isso. Quem que pode ler para mim esse primeiro parágrafo aqui, por gentileza? Por favor. Henrique Bueno. A prof não está ouvindo. Fala o nome para a prof, porque eu Foi não a vejo. Isis, professora, foi a Isis. Isis, lê para mim, meu amor. Não, Foi o Henrique Bueno. ô, prof, claro que não fui eu cheguei agorinha de pouco, né? E não Meu tem Wi-Fi problema, tava Isis. caindo. Obrigada, eu achei que você... Professora, então eu posso ler? Até eu achei que você queria ler. Pedro, lê? Era o Henrique Bueno. Ah, O Henrique Bueno tinha pedido. Então, primeiro o Henrique Bueno, depois o João Pedro. Pode ser, João? Pode, tranquilo. Então tá, vai lá, Henrique, por favor. Professor, é o primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo até BBC, tá? O que pôs tudo isso em marcha foi o brutal assassinato de George Floyd na semana passada. Foi o catalisador o que levou as pessoas às ruas. Disse Ashley Ward, professora. Professora assistente de História e Estudos Afro-Americanos da Universidade de Iowa, a BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Muito bem, muito obrigada. João Ela Pedro, disse que essa morte não foi um caso isolado, que as comunidades negras estão submetidas a uma constante e excessiva vigilância por parte da polícia. Muito bem. Então, o que ela quis dizer com isso? Muito obrigada, os dois. Que o negro, ele é vigiado, isso há muito tempo, tá? Então, o negro tá sai na rua, a polícia passa de viatura, olha e fala assim, ele tá aprontando alguma coisa. Tá entendendo? Só por conta dele ser negro. Então, e tem que existir uma interpretação antes. É isso que esses protestos estão falando, galera, né? Não é assim, porque eu sou negro, eu sou bandido, né? Não é porque 70% lá que tá preso é negro, que todo mundo é bandido, que tá aqui fora, né, gente? Então, existe sim esse pré-julgamento em relação à cor da pele. É isso que tá, esse é o protesto, tá? Deixa eu passar aqui, porque a nossa aula Professora, é um pouquinho curta. Eu quero falar um pouquinho do Brasil para vocês. Quem quer falar? Miguel. Fala, Miguel. Eu vou só tirar a tela e pôr de novo, porque eu esqueci de colocar o som. Pode falar. Por que ele ficou sufocando, não? Tipo, pegou a algema e levou ele pro carro? Ele tava esperando alguém? Por quê? De maldade mesmo. É maldade, tá, gente? Não tem porquê. Posso colocar, galera? Rapidinho? Pode ser? Pode. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos para a internet. Mais de 50% Aí,
galera? A gente Muito legal, não é? Legal, assim, né? Legal para saber, né? Muito difícil Legal. que acontece no Brasil, vocês viram? Né? Aqui também, grande parte da população carcerária é negra. Vocês viram, gente? Professora, É muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Gente, não risca a tela não, galera. Que isso? Não pode não, tá? No chat, gente, só mandando mensagem que tem a ver com a aula, perguntinha, por favor, tá bom? Quem que quer falar? Mas tem a ver com a aula, professora? Quem quer falar? Tem gente que não É, mandou. não precisa mandar mais de 20 vezes a mesma coisa. Fala, Thales. 5 vezes tá Quer falar bom. alguma coisa? a Júlia Pacheco, eu quero falar. Vamos Só que continuar. Ah lá, gente. Olha a frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por uma religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, né? Então, ninguém nasce preconceituoso, né? Isso que Nelson Mandela disse. Aqui, ó. Quais são os maiores preconceitos aqui, né? Ó, classe social, renda, aparência física, religião. Isso aqui é um dos maiores preconceitos que existem, tá? Eu vou explicar a vocês a atividade de hoje, daí a gente conversa mais um pouquinho a respeito, tá bom? Pode ser? Opa. Aqui, eu coloquei uns exemplos de cartazes de respeito a população negra. O preconceito tem vários tipos de preconceito, mas vamos focar no racial, tá bom? Combinado? Beleza? Porque a gente está falando lá do que aconteceu nos Estados Unidos, beleza? Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Não precisamos de um dia de consciência negra, branca, parda, amarela, albina, precisamos de 365 dias de consciência humana, né? Respeito não tem cor, tem consciência. Diga não ao racismo. Isso aqui são exemplos de cartaz. Vocês farão isso, tá? Elaborar um cartaz e uma folha sulfite. Pode ser folha de linha também, gente. Se não tiver folha sulfite, não tem problema, tá bom? Sobre o tema da aula. Professora. Racial. Entregar até dia 3 de julho. Esse cartaz vai valer 40 pontos, tá bom? Professora, eu já fiz isso. Como assim já fez? É por causa que, quando começou esse protesto, eu comecei a fazer um desenho sobre isso. É, Gabriel? Eu então tenho você esse já pode desenho usar. guardado aqui. Ô, professora, Pronto. o que eu ia fazer já tá ali entre os três que você pôs. Mas eu vou colocar isso aqui lá na plataforma, se quiser eu Não, volto. mas um dos que eu ia fazer tá no seu, o que eu ia fazer. Aí tem que mudar. Você mudar alguma coisinha, né, Gu? Não dá, meu amorzinho? Dá. Assim, escreva Professora. alguma coisa, sabe? Então, ó, esse cartaz vai valer 40 pontos para o segundo bimestre. A atividade do Mandela, 10 pontos, já são 50 pontos. Tudo bem? Entenderam, galera? Professora. É o dia 3 de julho. Eu vou colocar isso lá na plataforma à tarde, tá bom? E eu vou mandar lá, pedir para a Ingrid mandar no grupo das mães avisando. Tudo bem? Alguma dúvida do que tem que ser feito? Professora, Algum comentário? Peraí que a prof não tá vendo. Você na A4? Não entendi, amor. Pode ser na folha 4? Pode ser na folha que você quiser, não tem problema, tá, gente? A folha. O que eu quero é a mensagem. Olha lá, o Gabriel, a tia não consegue enxergar direito, mas você escreveu coisas, né? O que você escreveu, Gabriel? ele fez aquela mão, sabe? Vidas negras importam. Legal. Muito bem. Parabéns, tá, gente, pelo comportamento, pela aula, tá bom? Até a próxima semana e eu quero ver esses cartazes lá na plataforma. Combinado? Gabriel, mostra de novo, eu não vi. Tchau, Gabriel. Mostra de novo. Ah, ficou top.
Pode. Quem não fez o trabalho que mandou, pode mandar, tá bom? Não tem problema, não. Tchau, prof. Beleza? Ô, prof, por enquanto tava, tipo, todo mundo mostrando as coisas, eu não achei que ficou bom, mas eu tentei fazer a mão no chat. Aquela mão que eles grafitam na camisa. Ah, sei. Mas não ficou bom. Gente, vocês são super criativos e eu tenho certeza que os trabalhos serão maravilhosos. Muito obrigada, tá? Beijinho, até a próxima aula, meus amores. Tchau!